Então vamos lá, a gente vai começar hoje a falar um pouquinho de eletricidade, que está lá na página 62, né? E eu coloquei alguns tópicos no quadro, começando explicando o seguinte: toda a matéria é formada por partículas com cargas positivas e negativas. A eletricidade de um corpo só fica evidente quando há diferença entre a quantidade de cargas positivas ou negativas. Alguns materiais podem ser eletrizados por atrito, ou seja, esfregando contra um tecido ou contra os cabelos, por exemplo, atraindo assim objetos. Então, quando a gente para observar o balão aí no topo da página 62, a gente vê um monte de mais e menos, né? E a gente logo, se a gente olhar sem entender o conteúdo, a gente vai achar que simplesmente são símbolos da matemática. Quando, na verdade, eles não são apenas símbolos da matemática. Eles estão representando as cargas positivas e negativas presentes em um corpo. Quando você pega uma pilha, por exemplo, se você parar para prestar atenção num brinquedo onde você vai colocar a pilha, você percebe que tanto no brinquedo quanto na pilha vai ter um mais de um lado e um menos do outro. Por quê? De um lado a carga é positiva, de outro é negativa. Como que a gente vai entender essa questão do atrito? Existe um experimento onde você pega um pente de plástico, esfrega no seu cabelo ou numa flanela. A flanela é um pano felpudinho que parece com feltro, que serve para limpar móvel. Se você pegar um pente e esfregar na flanela ou esfregar no seu cabelo e depois chegar perto de papeizinhos finos, né? Como, por exemplo, não tem papel de cafifa? Papel que faz cafifa? Se você picar um monte de papelzinho daquele que faz cafifa, deixar em cima da mesa, esfregar o pente no seu cabelo ou nesse paninho que eu falei e colocar o pente assim com uma distância do papel, vai subir, os papéis vão subir e vão colar todos no pente. Por quê? Porque você vai fazer uma atração por atrito. Qual foi o atrito? Do pente no seu cabelo ou no pente no pano. E a atração é esse movimento dos papéis se atraírem até o pente. Não, no pente de plástico. Esse pente que a gente penteia o cabelo normal, né? Aí, embaixo, existe um exemplo no livro de eletrização por atrito, onde o menino está esfregando esse balão de festa, ele está esfregando no cabelo. E o balão vai ficar eletrizado. E o que vai acontecer? Quando ele aproximar um balão de outro, os balões vão grudar, tá? Então, quando você faz isso, você automaticamente está fazendo com que a eletricidade que tem nos dois corpos, elas entrem em funcionamento e com isso consigam se atrair, tá? A situação que eu vou explicar aqui embaixo agora, muita gente já passou, tá? Quem não passou ainda, né, provavelmente algum dia na vida vai passar. Em certas situações, em dias secos, com vento ou quando esfregamos em lã, né, esfregamos o nosso corpo em lã, o nosso corpo ele pode ficar eletrizado. Quando isso ocorre, podemos tomar um leve choque ao encostar em corpos de metal. Isso acontece porque as cargas negativas passam rapidamente de um corpo para o outro. Ou seja, vamos entender o seguinte exemplo. Coloquei um casaco de lã, né? Quando eu estou colocando o casaco, está tendo atrito do casaco com o meu corpo. Automaticamente o meu corpo vai ficar com inúmeras partículas negativas. E o metal, ele tem partículas positivas. Quando o negativo encosta no positivo, dá choque. Aí quando você coloca a mão, por exemplo, no registro do chuveiro para tomar banho, que você fala assim, ai, tomei um choque. Você não tomou um choque elétrico da luz. Você tomou esse choquinho causado pela eletrização do seu corpo. Por exemplo, às vezes você está de meia, né? Você veio da escola, tirou a meia. O seu corpo está com atrito lá no pé, na meia. Muita gente, antes de entrar no box, tem um tapetinho no chão. Você pisa ali naquele tapetinho. Quando você vai colocar a mão no metal, você sente o choque. Por quê? O seu corpo está com partículas negativas e o metal lá do registro está cheio de partículas positivas. Então é onde você sente esse choque rápido. Quer ver outra situação?
Vamos supor, vai ter no livro, depois vocês vão ver essa situação. Tem uma pessoa que está dançando em cima do tapete, né? Tá ouvindo música, ou tá limpando a casa e tá esfregando o pé no tapete. Tá esfregando o pé no tapete. Quando for tocar numa maçaneta de metal, por exemplo, vai tomar um choque. Por quê? Vai sentir, né? O que a gente chama de choque. Por quê? Mais uma vez, o seu corpo está eletrizado com cargas negativas, porque você esfregou o pé no carpete ou no tapete. E a maçaneta está cheia de partículas positivas. Então, o negativo com o positivo vai dar choque. Entenderam agora o porquê desse choquinho? Tia, eu vi na reportagem um dia que estava dando as luzes muito trovão, aí o cara estava no carro, encostou na porta e o choque morreu. Sim, no caso do trovão, eu vou explicar o que acontece. Por incrível que pareça, o carro é o local mais seguro para você estar quando você está numa situação, por exemplo, em que o carro fica, né, no meio da estrada e está caindo muito raio. Por quê? Porque o carro, ele tem os pneus de borracha. E vocês vão aprender lá na frente que borracha, ela é isolante. Ou seja, ela isola a eletricidade. Já, por exemplo, a água, ela é condutora de energia. Se cai um raio e a rua está alagada e você pisar na água, você vai tomar um choque. E vai morrer, claro, né? A não ser que tenha muita sorte. Por quê? Porque o raio, ele é eletricidade pura. E quando ele cai na água, a água ela é condutora de energia, então ela vai espalhar a eletricidade toda. Se você pisar, você vai levar um choque seríssimo. Já os pneus do carro são isolantes, ou seja, você está seguro dentro do carro, desde que você não toque em nada. Teve um caso que aconteceu em São Gonçalo, se eu não me engano, já deve ter uns 2 anos, ou mais um pouquinho, onde a família parou um carro na frente da casa, acho que de um parente, e um fio arrebentou. Só que o neném estava dentro do carro. Ele estava em segurança, mas no desespero a família foi botar a mão aonde? Na maçaneta. E conforme um foi ficando agarrado por causa da eletricidade do fio de alta tensão, os outros que tentavam socorrer foram ficando agarrados também. Uns conseguiram, sobreviver por conta da... Assim, conforme a eletricidade vai passando, ela vai amenizando, vamos botar assim. Só que os primeiros que tocaram no carro não conseguiram resistir. Por que isso acontece? Se naquele momento, já que o bebê está preso na cadeirinha e não corre o risco de encostar em nada de metal, o mais seguro seria ligar para o bombeiro, explicar a emergência, o que está acontecendo de fato, que o bombeiro vai até o local, eles conseguem cortar o fio e eles iam tirar o bebê em segurança de dentro do carro. Só que quando você toca na maçaneta de metal, toda aquela eletricidade que está correndo ali no carro vai toda para você. Assim como, se eu estiver tomando choque e alguém encostar em mim, vai tomar um choque junto comigo. Principalmente se estiver descalço. Exemplo, se você toma um choque e você está calçado, você consegue soltar a mão da tomada. Se você toma um choque e você está descalço, você não consegue soltar da tomada. Você fica agarrado na tomada. Por quê? Porque o seu corpo está fazendo a função, como a gente chama de alguns aparelhos, tem o fio terra, que é o fio que pega a eletricidade e joga toda para o chão. Pode ver que o raio normalmente vem de cima para baixo. Então, isso aí vocês vão ver mais a fundo lá na frente. Mas eu estou explicando só para vocês poderem entender. Então, o que acontece? Quando acontece essa questão da eletricidade, esse choquinho que eu expliquei aqui das cargas positivas e negativas é aquele choquinho básico que você sente, ao tocar na maçaneta, ao tocar lá no registro do chuveiro, que é totalmente diferente desse outro choque que eu expliquei nessas outras situações, mas é só para vocês entenderem. Voltando aqui para a página 63, a gente vai ver o circuito elétrico, que foi o circuito que eu desenhei no quadro. Desenhei um circuito fechado e um circuito aberto. Toda vez que um circuito estiver fechado, o aparelho vai funcionar. Toda vez que o circuito estiver aberto, o aparelho não vai funcionar. Como assim? Já ouviram
ouviram falar no termo mau contato? Né? Às vezes você tem um aparelho na sua casa que quando você segura o fio, lá na tomada você está segurando, ele está funcionando. Se você soltar, ele para de funcionar. Aí você se aborrece, né? Porque ele só funciona quando você está segurando. O mau contato, na verdade, é um rompimento dentro dos fios, que são os condutores de energia. Então, o fio é um fio condutor. Ele é que vai transmitir a energia da tomada até o aparelho, que é o que vocês percebem aí no desenho, ó. Vamos observar esse primeiro circuito, que é o circuito fechado. O gerador de energia é a pilha. Por quê? Imaginem a seguinte situação. Você tem um carrinho. Esse carrinho de controle remoto, ele só vai funcionar se ele tiver com pilha ou bateria. Se é a pilha e a bateria que gera energia para ele, você pode chamar a pilha de gerador de energia. Assim como esse ventilador que a gente tem aqui na parede. Quem é o gerador de energia dele? A tomada, tá? Então, o gerador de energia é o que vai fazer com que aquele aparelho funcione. Aí embaixo você tem um fio condutor, que é o que eu já expliquei, né? Que é ele que, se tiver com mau contato, ou seja, com rompimento dentro dele, que vai fazer com que o aparelho não funcione adequadamente. E nós temos o aparelho, que no nosso caso aí é o quê? O que é o aparelho? Lâmpada. A lâmpada. Toda vez que o circuito está fechado, a lâmpada vai estar acesa. Toda vez que o circuito estiver aberto, a lâmpada vai estar apagada. É tipo um Por quê? Isso aí. É um interruptor que a gente acende e apaga a luz da nossa casa. Quando você desliga o interruptor, o circuito lá dentro, ele vai dar uma aberturazinha, onde você vai perceber que a luz apagou. Quando você acende o interruptor da sua casa, eles vão se encostar e é onde a gente percebe que a luz fica acesa. Então, quando a gente fala circuito aberto ou fechado, fechado é quando os fios estão encostados um no outro, aberto é quando os fios se separam um do outro. Então, fechado vai estar aceso, aberto vai estar apagado. Ok? Até aí? Foi? Oi. Aí, oi. Mas aquele dele não tem coisa. Tem sim. Não tem tomada. Tem um em cima. Tem sim, mulher. Ô tia, ventilador não é pilha, não. Assim. Agora vamos para a página 66, galera. Na página 66 a gente vai falar um pouquinho sobre geração de energia. Aí, deixa eu explicar uma coisa. Os recursos naturais que fornecem energia para as atividades humanas são chamadas de fontes de energia, né? E existem as fontes de energia renováveis e não renováveis. A gente já aprendeu sobre os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Então, as fontes de energias não renováveis são aquelas que não se renovam, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, tá? A gente vai ver no estudo nesse livro também algumas fontes de energia não renováveis, como esqueci o nome agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, esqueci o nome. O urânio, que é, né, um mineral. Então, existem as fontes de energia que não se renovam, ou seja, vai chegar um período e que não vai ter mais. O petróleo, por exemplo, a gente fala que é um combustível fóssil. Por quê? Ele é derivado dos fósseis de dinossauro, que estão soterrados. Os fósseis de dinossauro, eles vão se decompondo ao longo dos anos, se decompondo, e se transformam naquela substância grossa, preta, que depois de refinado vira gasolina, por exemplo. Sabiam disso? Não? Não. Pois é. Mas já ouviram falar nesse termo? O petróleo é um combustível fóssil. Ele é chamado, para quem nunca ouviu, ele é chamado de combustível fóssil. Por quê? Porque ele é derivado dos fósseis de dinossauros. Os fósseis de qualquer tipo de animais pré-históricos, na verdade, né? Mas aí a gente generaliza e chama dos fósseis de dinossauro. Por quê? Eles vão se decompondo ao longo do tempo e vão se transformando naquele líquido espesso. O petróleo, ele não é que nem a gasolina, que é como se fosse um óleo, né? Quando a gente olha, é um líquido assim, clarinho.
O petróleo, ele é um líquido bem grosso e preto, que chega a manchar mesmo. Deixa eu ver, isso aí é o petróleo? Isso, Ele ainda é mais grosso do que esse aí da foto da página 66. Aí, conforme eles vão refinando, né? Existem locais, as refinarias de petróleo, que vão refinando esse petróleo até ele chegar em todos os derivados dele, né? O petróleo, ele é um único tipo de fonte de energia, vamos botar assim, o único recurso não renovável que ele é 100% utilizável. Ou seja, quando eles mandam um petróleo bruto para a refinaria, eles dali daquele petróleo, eles vão utilizar tudo. Porém, é uma fonte que ela não se renova. Ela só vai se renovar daqui a milhões de anos. Então, para a gente acaba sendo inviável, né? Aí eu tenho também as fontes renováveis de energia, que são as que a gente já conhece, que é a água, o ar, a luz solar e os combustíveis de origem vegetal, como o etanol e a biomassa. Na aula de ontem eu expliquei sobre o etanol. O etanol, ele é, né, um combustível feito aqui no Brasil a partir da cana-de-açúcar. O que é o etanol? É o álcool que o carro usa. Existe a gasolina, o gás, né, veicular e o etanol. O etanol é o álcool que quando você passa no posto, tá assim, ó, etanol. É álcool. Existem carros movidos a álcool. Existe carro movido a gasolina, existe carro que usa os dois e existe o carro que usa só o gás veicular. Na verdade, tem a bomba, né, para receber a gasolina, mas prefere usar o gás. Exatamente. O etanol, ele é mais barato, né? E ele usa uma fonte renovável, ou seja, é a partir da cana-de-açúcar que faz o álcool, que a gente até já sabe, né? Porque a cana-de-açúcar é que faz cachaça, por exemplo. E através desse método. Que o marido da princesa Elizabeth tem um carro movido a vinho? Sim, ele compra vinho e abastece o carro. Vinho. Essa eu não sabia, não. Aí vamos aí para a página 66, tem um boxezinho verde explicando o que é biomassa. Biomassa é a matéria orgânica, principalmente de origem vegetal, usada como fonte de energia. Ao longo dessa unidade a gente vai ver um pouco mais a fundo sobre o etanol, a biomassa, só que na aula de hoje é só mesmo a introdução do conteúdo. Aí embaixo a gente vai ver a usina de Itaipu, que é uma das maiores do mundo, que fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Ela sozinha fornece energia para grande parte do Brasil e para quase todo o Paraguai. Ou seja, essa usina aí, ela é uma usina binacional. Por quê? Porque ela está em dois países ao mesmo tempo. Ela fica na divisa dos dois, tá? E é ela que fornece energia para quase o Brasil inteiro. Além disso, ela ainda fornece energia para o Paraguai, né? Porque já que ela está no meio, ela precisa dividir aí a distribuição de energia. Nessa unidade também, a gente vai ver um pouquinho sobre as usinas geradoras de energia, mas eu não vou entrar a fundo agora, porque isso aí vai ficar como matéria da semana que vem. Mas a gente precisa entender que a maior fonte de energia, né, elétrica no Brasil é a energia hidráulica. Por que hidráulica? Porque é a energia gerada a partir da água. Então, toda vez que você ouvir a palavra hidráulica, vai estar relacionado à água, tá? Então, no Brasil, as usinas que mais geram energia para a população são as usinas hidrelétricas, as usinas hidráulicas, ok? Ficou entendido o conteúdo? Então, vamos passar para o que interessa agora, que são os exercícios.